Querido povo de Deus, hoje é o nosso último podcast do ano 2022. Queremos agradecer sempre a sua audiência, ultrapassamos 6.000 inscritos e convidamos você a continuar divulgando o nosso canal no youtube.com/Paróquia Nossa Senhora do Brasil e agradecer sempre de você abrir esse espaço para chegarmos até a sua casa, a sua família, ao seu coração. E nesse último podcast, hoje, dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, dia de Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja, um dia muito marcante para nós, recebermos a autoridade da nossa cidade, o nosso prefeito, Edinho Araújo, que acabou aí nesses dias de lançar, completando 50 anos de vida pública, e veio nos presentear a nossa comunidade Nossa Senhora do Brasil, com a presença, com esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, prefeito e amigo Edinho Araújo. Uma alegria imensa, Padre Ernesto, poder comparecer aqui no seu podcast Conexão e Fé, que eu já ouço falar e está muito bem divulgado, um belo Ibope, e vai continuar crescendo. Verdade. Neste final de ano, né? É sempre bom estar conectados pela fé, e na expectativa de que vamos ter um ano melhor e que o espírito do Natal permaneça todos os dias nos nossos corações. Os jornalistas Mário Soler e o jornalista Milton Rodrigues pesquisaram durante um bom tempo a minha vida e tiveram acesso aos meus arquivos. E daí este livro, 50 anos de vida pública, Edinho Araújo, produzido por esses dois consagrados jornalistas. E eu tenho a honra e a alegria de poder continuar servindo Rio Preto e a nossa região, o nosso estado, procurando fazer a boa política. Perfeito. Prefeito, a sua história desses 50 anos de vida pública, com certeza tem as alegrias, tem os momentos de conflito. O que o senhor pode dizer como um segredo, como todas as pessoas têm também os seus momentos de conflito, de decisões, qual que é um segredo? Tem uma história que houve um concurso numa cidade para os artistas pintarem um quadro que simbolizasse paz. Então, teve um que pintou um quadro de um senhor sentado num banco, num jardim, o outro numa floresta, pássaros, animais, e um outro com uma grande ventania, um rodemoinho, e ele tinha um rochedo ali onde ele se amparava. E o ganhador foi esse do rodemoinho, mas ele tinha um rochedo, um lugar onde ele se amparava, né, para enfrentar. E a vida a gente vê que faz parte, né, mas uma estratégia de superação, assim, olha, e às vezes é quando alguém tem uma comida, fala, esse é o segredo só meu, eu não partilho para ninguém. Mas a vida pública é muito importante pelo seu caminhar de sucesso, no momento de conflito, assim, de dificuldade, qual é o segredo? O segredo é a família, é a leitura da palavra, é a Bíblia, é também filosofia, é a leitura de bons textos. Isto é infindável, né? Como temos textos maravilhosos para as diversas situações da vida, porque às vezes a gente pensa que certas coisas acontecem com a gente, né? Mas viver é administrar problemas. Verdade. Tem problema de toda ordem e todos têm o seu problema, seja empresário, seja desempregado, seja jovem, seja velho, em qualquer situação nós vamos ter que administrar os problemas. Agora, ter determinação.
ter respeito às pessoas, ter um sentimento de que a vida tem que ser vivida todo momento com muito amor, com dedicação e ter dúvidas. Ai do homem e da mulher que não tem dúvidas. Porque vivemos um tempo, Padre Ernesto, de um certo radicalismo. Uhum. E o radicalismo, seja de que lado for, ele cega as pessoas e não abre ao diálogo, porque não há nada mais salutar e saudável do que o diálogo. Eu tenho, assim, a experiência e a vivência de que as reuniões que faço, de qualquer que seja o tema, há sempre um aprendizado recíproco. Sempre alguém coloca na mesa uma ideia, uma sugestão, aprimora. E isto é fundamental porque nós somos todos aprendizes. Sim, Porque ninguém sabe tudo e a verdade, muitas vezes, é questão de perspectiva. E por isso que eu sou um homem do diálogo, porque eu aprendo muito com ele e eu tenho não é humildade, não. Eu diria, eu tenho que ter a racionalidade de entender que às vezes eu posso estar equivocado. E por isso que ter tranquilidade e bom senso faz bem a todo momento. Verdade. Prefeito, essa palavra bom senso, o diálogo, ele está ligado à capacidade de ouvir, né? E isso vem sendo uma carência na vida das nossas famílias, na vida da sociedade, o saber ouvir. Há aquele ditado popular, um provérbio, eu gosto muito de provérbios, seja lento no ouvir e rápido no agir, né? Então, que bom essa dica, a gente sempre buscar o diálogo, o bom senso, o equilíbrio. Jesus, nas bem-aventuranças, ele ressalta, bem-aventurados mansos, a mansidão. Mansidão é essa capacidade de exercer o autodomínio dos instintos, né? Porque a todo momento a gente tem vontade, às vezes, de responder com sangue nos olhos, né? Alguma situação. Aí vem a mansidão, respirar. Eu lembrava esse final de semana, nas celebrações, que trouxe o evangelho em que José fica sabendo da gravidez da sua noiva, sendo que eles não ainda tinham de morar juntos. E José foi dormir. Ele decidiu sair de cena, mas foi dormir. Eu dizia, nada melhor do que uma noite de sono. Que no outro dia, já o anjo já tinha socorrido, José, sua esposa, foi grávida pelo poder do Espírito Santo. Então, a busca do diálogo. E o senhor lembrou a dimensão que realmente nos dá a estrutura para os empreendimentos na política, na vida pessoal, empresarial, que é a família, né? Como que é a família do Edinho? Como que o Edinho se comporta com a família, a relação? Minha relação é a mais profunda, pura e legítima possível, né? Eu dou graças a Deus que tenho a minha mãe ainda, com 96 anos, lá em 96? Santa Fé. 96 anos, lá em Santa Fé. Benção. É uma rio-pretense, nasceu aqui, né? E sou casado com a Maria Elza há 47 anos, temos 3 filhos, né? A Thaísa, que me deu 2 netinhos, né? A Gabriela e o Tomás. Eu tenho a Betina, que é médica, a Thaísa mora aqui, a Betina mora em Santa Fé, é médica lá. Me deu a Beatriz e a Maria Cecília. Que beleza. E o Edinho, filho, que me deu 3 netos, né? A Maria Vitória, que é a mais velha de todas. E tem o Edson Neto, o Edinho Neto, e a Angelina. Então, eu tenho 7 netos. Eu gosto muito desse número 7, porque o 7 é um número bíblico, né? O número da perfeição, da totalidade. O número da perfeição. E eu sempre disse que eu teria 7 netos e até agora está batendo, né?
Mas é isso, eu acho que a família, ela é tudo na vida, né? Os amigos também, e viver em sociedade. Porque os tempos são outros, né? Hoje nós vivemos o tempo da tecnologia, da conexão, das redes sociais, né? E é preciso saber viver este momento, porque, queira ou não, Padre Ernesto, hoje todo mundo tem um veículo, né? Tem um instrumento, melhor dizendo, nas mãos, que são os celulares, que você hoje pode ser alguém que pode produzir conteúdo e pode projetar e fazer uma matéria que ninguém fez e colocá-la imediatamente no mundo inteiro, tá certo? Tal a velocidade da comunicação e do desenvolvimento que nós estamos vivendo. Agora, nós precisamos ter sempre um filtro, né? Porque há uma tendência hoje de repetir. Ouve, alguém passa uma notícia, ele passa para frente aquela notícia. Então eu digo sempre, procurem averiguar, procurem conferir, para que a gente não propague, porque lá atrás, quando não tínhamos o celular, você vê que o celular é coisa dos anos 90, quando o Ayrton Senna faleceu, não tinha celular. Olha só, para você ter uma ideia, né? Que transformação que se deu. Então, nós precisamos saber usar esse instrumento para o bem, para unir as pessoas. Então, nós falávamos de paz, né? Nós temos que... Assim, qual é a paz? É a paz covarde, a paz que se omite, né? Que cruza os braços? Não. Tem que ser uma paz ativa. O grande personagem da paz que avança é Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi libertou a Índia do jugo inglês. E ele era tido como o homem da não violência, do diálogo, né? Mas sempre procurando avançar, convencer através do falar, através da sua ação e do seu comportamento. Então, é disso que nós precisamos. É de paz, de harmonia, mas também de ação concreta no sentido de buscar essa paz. Perfeito. Nós costumamos dizer aqui na vida pastoral que o caminho para o céu é gestos, produzir vida, produzir oportunidades. E que na vida pública, que a realização é de fato produzir essas oportunidades. Então, conhecendo um pouco agora desses 50 anos de vida pública, quando iniciou o mandato? Quando que... Sim, bom, mandato. Eu começo, a vida pública, ela começa em 72, quando eu começo a ter a primeira participação em uma eleição. Sou candidato a prefeito lá da minha terra natal, Santa Fé do Sul. Eu era estudante em Ribeirão Preto, tinha ido para Ribeirão em 1965, feito o antigo clássico para fazer direito e fiz letras também. E depois eu fiz 5 anos de direito, me formei advogado, tenho ordem dos advogados, tenho OAB e sou licenciado em letras. Advoguei 3 anos, lecionei 2 anos, mas a minha vida toda é política. Em 72 eu fui candidato e perdi a eleição. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu não estava preparado, tinha 22, 23 anos, e aí eu terminou a eleição em outubro, novembro, acho que foi novembro, colei grau em dezembro nas 2 faculdades e voltei para a minha terra natal, para Santa Fé, onde eu tinha sido candidato a prefeito, e fui advogar e fui lecionar. E em 76 tem uma nova eleição e eu volto a ser candidato e aí eu começo a ganhar eleições, que se somam em 12 eleições. 12 consecutivas. Então, destaco. A primeira eu perdi. E depois, 12 vitórias. 12 vitórias. Prefeito da terra natal, da minha terra natal,
Que bom, né? Se a gente poder bater no peito. Eu fui prefeito da minha terra natal. E depois, prefeito dessa capital, dessa mega cidade, né? Da capital do interior, que é São José do Rio Preto, hoje região metropolitana. E prefeito pela 4ª vez, né? 4ª vez, já estou completando agora 14 anos à frente da prefeitura. Tenho mais 2 pela frente, para completar os 16 anos. Então, Padre Ernesto, eu estou muito feliz porque Deus tem me abençoado sobremaneira, né? Tem me dado condições de trabalhar, cuidando das pessoas, literalmente, como o senhor faz, cuidando das pessoas e cuidando da cidade. Da cidade nas suas entranhas, nos seus problemas, cuidando da saúde pública, da educação pública, né, que nos compete, que é o ensino infantil, o ensino fundamental, cuidando das ruas, das praças, plantando árvores, urbanizando a cidade, né, e deixando a cidade em condições. Exatamente, o anel viário, né? O anel viário agora, que une todos os bairros, né? Passando aqui, passa aqui o anel viário. Domingo eu fui socorrer o Padre Tadeus, ele está saindo agora da Covid, né? Então eu estava fazendo a quarentena, então fomos socorrer nas missas, foi lá na Capela São Miguel. Aqui olha, 5 minutos daqui lá no... Não, eu ouço esses depoimentos, eu ouço a todo momento o quanto as pessoas estão com a vida mais facilitada, diminuindo distâncias, economizando tempo. Então, isso é muito bom, né? Uma cidade organizada, unida, né? Com o poder legislativo e inaugurando obras. Eu estou todos os dias dando ordem de serviço para obras que são necessárias. E 14º ano terminando no azul. As contas públicas, que é algo muito importante, né? Terminar no azul, equilibrando o quanto se arrecada e o quanto podemos gastar, que é um tema presente hoje na vida nacional, né? Que é o ajuste fiscal, e nós fazemos isso, né? E a cidade, eu recebo visitantes todos os dias. É uma palavra só, né? Ai, que cidade bonita, que cidade agradável. Mas eu digo sempre, Padre Ernesto, que nós precisamos de todos. Todos são importantes nesse trabalho. E aí eu quero render as minhas homenagens ao seu trabalho. Trabalho que realiza social em favor da cidade. Porque a prefeitura, por si só, ela não é capaz de cuidar de todos os problemas. Sim. E pessoas como o senhor contribuem muito para que a gente possa viver numa sociedade mais justa, mais fraterna e caridosa, porque de nada vale qualquer outro bem se você não tiver amor, né? De outra condição, se você não tiver a prática da caridade, né? Do amor, da fraternidade. Então, eu governo com a razão, mas muito com o coração também. Com o coração. Essa perspectiva nós encontramos de maneira muito clara em Jesus Cristo, né? Nosso Salvador, e a gente parte sempre desse princípio cristão. O prefeito também professa essa fé em Cristo Jesus, e vemos em Cristo aquele que, eu comento agora no Natal, a gente se preocupa às vezes demais, como sociedade, se encher de coisas, mas vê que Natal é um Deus que se esvazia da sua condição divina, assumindo a nossa humanidade, e ao assumir a nossa humanidade, ele se torna humano em todas as nossas experiências, menos o pecado, e a gente compreende que Jesus é tão divino porque ele se tornou tão humano, né? Tão acolhedor. Eu digo, só não se salvará quem não se abrir a ele, né? Porque ele veio para salvar. Só que eu comentava domingo, em uma das celebrações, falou, olha, Deus é justo, e a justiça de Deus se manifesta justamente em respeitar a nossa liberdade. Mesmo que alguém leve uma vida egoísta só para si mesmo nesse mundo, a gente pode perguntar por que Deus não interviu. Deus não intervém porque Ele é Deus. Agora, se a pessoa abrir a porta,
aí deixa com ele, né? É verdade. Então, esse lado humano, né? E a gente percebe muito no seu mandato, no seu trabalho, sempre essa acolhida, esse jeito acolhedor, esse jeito humano de acolher. Isso faz bem, isso tem faltado na sociedade, na vida das famílias, né? Tem toda essa comunicação que nós precisamos nos adaptar, né? As redes sociais, que é um benefício, mas também é um risco de ter um fechamento para essa comunicação, essa humanização. E falando dessa realização, agora sábado, vai completar 30 dias que nós perdemos um irmão, né? Conhecido Zé Rosa, lá em Itabapuã, era vereador, né? E um dia, estando com ele no hospital, lá em Catanduva, vou posar lá com ele, ficar, e aquele dia ele estava muito para baixo, muito triste, dizendo, olha, está chegando o meu momento de partir, sinto que as minhas forças estão sendo concluídas, né? Aí eu disse para ele, veio na hora, falei, preciso conectar ele com a alegria. E disse, irmão, qual é a maior alegria da sua vida? E ele disse, ter sido eleito vereador. Você viu? Olha, a maior alegria dele. Tanto que ele foi dizendo, olha, eu quero ser velado na Câmara Municipal, quero que me coloque um terno, né? E fizemos, né, como ele pediu. Então, com 50 anos de vida pública, passando por mandatos aí de prefeito, deputado, ministro, né? Foi ministro no nosso Brasil, prefeito numa cidade como São José do Rio Preto, que é uma cidade, uma referência, né, para o país, consegue dimensionar sei que é difícil, uma maior alegria, uma alegria que te motive, que nesse final de ano possa também abrir a mente das pessoas para conectar com a alegria. A maior alegria de um homem público, de um prefeito, por exemplo, porque há diferença, né? O pessoal às vezes me pede a diferença entre ser parlamentar. Eu fui parlamentar estadual, deputado estadual por 3 mandatos. E fui deputado federal por 4 mandatos. E sou prefeito com 5 mandatos de prefeito, que totalizam 12, né? O prefeito, ele planeja, ele executa, ele inaugura e faz com que você resolva um problema da educação. Abre as portas, né, para uma criança, para uma família. Você constrói um hospital. Que alegria imensa, né? Você poder construir o primeiro hospital público municipal de São José do Rio Preto, que nós construímos. Verdade. Então, isso dá uma alegria imensa. E poder dizer para as pessoas que tudo que é público pertence a todos. Uma escola pertence à cidade, portanto, ela é compartilhada por toda a população. Mas a escola é mais do bairro. A escola é mais de quem frequenta a escola. É do pai, é do aluno, é do professor, é da professora. Então, nós precisamos conservar esse patrimônio e ter esta consciência de que as ruas... Às vezes ocorre um fato interessante. Certa feita, a pessoa me falou, prefeito, você recapeou a rua até próximo de casa. Faltava 200 metros para chegar na minha casa e não chegou o recape. E como é que fica isso? Minha rua, minha casa não tem a pavimentação adequada. Aí eu perguntei, você só anda em frente da sua casa? Ou você anda pela cidade toda? Não é? Então, é isso, as pessoas têm que entender de que ao termos as condições pela cidade, beneficia o coletivo, né? É claro que o ideal seria que toda a cidade estivesse pavimentada, mas você recapeada e com as condições ideal. Mas às vezes a gente tem essa visão de olhar só o nosso particular, à frente da nossa casa. E falando em frente da casa, eu gostaria de pedir para as pessoas, conservem, limpem o matinho do vizinho que às vezes não cortou o mato.
uma casa, um imóvel que esteja para alugar ou para vender e o mato cresce, isso não é legal, né? Isso não deixa a cidade aprazível para os... Nós temos que sempre pensar que a cidade nós temos que amar a nossa cidade. Isso é muito importante. Amar a cidade para que ela seja a cidade dos nossos sonhos e as pessoas que nos visitam também se impressionem com a cidade. Porque à medida que o visitante vem, ele vai no comércio, ele vai no restaurante, ele vai no hotel. Então, isso gera emprego, gera renda. Então, a cidade ela tem que ser boa para quem nela mora e agradável também para aqueles que nos visitam. Porque a gente não volta uma segunda vez no lugar que a gente não foi bem recebido, no lugar que não nos causou boa impressão. Por isso que eu digo todo dia, vamos falar bem da nossa cidade. Fazer autocrítica, sim. Corrigirmos os problemas e os defeitos, sim. Mas nós temos que divulgar positivamente a nossa cidade e a nossa família. Quem é que não tem problema? Em casa, todos têm. Mas nós vamos ficar divulgando os problemas que temos dentro da nossa casa? Não. Dentro da nossa casa nós temos que resolvê-los. Então, dentro desse espírito coletivo de pensar, de não olhar a árvore apenas, olhar a floresta. Verdade. Olhar a floresta, olhar de forma ampla. E a mim cabe olhar o futuro, prever o futuro. Porque as pessoas vivem o seu dia a dia com muitos problemas, a luta pela sobrevivência, botar a comida na mesa, pagar o boleto, pagar as despesas, mas a mim e aos que detêm mandato, tem a obrigação de planejar a cidade, de ter uma cidade padronizada e antever dificuldades, antever os problemas e, se possível, antecipar a eles. Por exemplo, uma ponte construída, se não for feita a manutenção, ela pode vir trazer um problema. Então, tudo na vida, na nossa casa, nós construímos, mas tudo tem que ter manutenção. É a luz que queima, é a canalização que traz um problema, que é interrompido, que é entupido. Então, a cidade, você imagina, nós temos 2.000 quilômetros de ruas, nós temos iluminação, né? E eu tenho que procurar fazer com que as luzes não estejam apagadas, o semáforo não esteja piscando e não esteja apagado, o buraco seja tapado, as praças bonitas, limpas, mas é melhor quando a família comparece. Por isso que eu tenho pregado muito isso. Voltem para as praças. Façam com que as crianças, que é claro que tem que usar o celular, mas não de forma indiscriminada, sem controle, né? Tem que ter diálogo. As pessoas têm que saber olhar nos olhos das pessoas e estabelecer o diálogo, que é muito importante para um relacionamento fraterno e humano. Que bom, prefeito Edinho. Essa alegria que é o conjunto desse equilíbrio, da busca, da realização, que passa por contemplar as obras boas. Nós lembrávamos aqui na comunidade, domingo retrasado, as fontes, era o domingo da alegria, terceiro domingo do Advento. Falaram, quais são as fontes da alegria que a palavra de hoje traz? Então, João Batista estava preso e ele pediu aos discípulos. Os discípulos dele foram lá visitá-lo. Ele falou, estou ouvindo que é Jesus que está aí pela região. Vai conferir se é ele mesmo. E os discípulos foram lá até Jesus e disseram, és tu mesmo o Messias ou devemos esperar um outro, né? E Jesus disse, olha o que eu estou fazendo. Cegos voltando a enxergar, surdos ouvindo, os leprosos curados, pobres evangelizados. Então, ou seja, Jesus conectou aqueles discípulos com as coisas boas, com alegria. E eles voltaram a João, dizendo, João é ele mesmo, é o homem, é ele. Então, conectar com é uma fonte de alegria. A gente reconhecer as obras boas, as coisas boas na nossa vida, as bênçãos na vida dos outros, né? E há muito no ser humano de conectar com coisas ruins. É o mesmo que comer um alimento estragado e guardar, né? Então, que bom que o prefeito trouxe essa dimensão da alegria, esse final de ano, já traz esse sentimento de alegria, de um ano vencido. E uma pergunta que
é muito importante ouvir do senhor a resposta com esse tempo de pandemia, que foram muitos desafios, decisões difíceis, né? Qual assim, um aprendizado que fica para um gestor público? Acredito que foi a primeira pandemia que sim. passou, né? Todos nós. Bom, ficou evidente de que nós temos que nos curvarmos à ciência, à medicina. E a pandemia nos pegou a todos de surpresa. Ninguém tinha experiência, ninguém sabia como lidar com a pandemia. E buscou-se a questão da se proteger, né, lavar as mãos e regrarmos de tal sorte que evitasse o contágio. Porque qual era a minha preocupação, Padre Ernesto? Era assistir a todos. Não faltar atendimento a ninguém. A ninguém. A ninguém significa cuidar daqueles que não têm plano de saúde e que utilizam o SUS. Verdade. E isso foi o que fizemos com todo rigor. Preocupado com o atendimento, preocupado com as pessoas e ouvindo o comitê de gestão, de combate à Covid. E esse trabalho todo foi feito de forma muito responsável, eu diria. E graças a Deus, ninguém ficou sem a assistência, sem o atendimento. Mostrou que nós temos que trabalhar sempre com uma visão aberta, né? Com uma visão ampla e buscar o conhecimento técnico. Eu sou um generalista. Eu não entendo profundamente de nenhum tema. Eu tenho a sensibilidade, por isso eu gosto de ter à frente de cada pasta da educação, da saúde, do esporte, da assistência social, alguém que esteja estudando, conhecendo como se dá aqui, como se dá lá fora, experiências exitosas, e me tragam onde tem um bom exemplo que possa ser adaptado aqui. Eu recebo visitas do Brasil inteiro que vêm ver qual o destino que nós demos para o entulho, né? Os nossos pontos de apoio, as nossas escolas. Agora, ontem, o secretário da Saúde me disse que o nosso laboratório é top no Brasil. Top no Brasil. O nosso hospital municipal, que a OS Funfarm assumiu, depois de uma competição transparente e correta, dizem os médicos que os equipamentos do nosso hospital municipal não ficam devendo para nenhum outro no mundo. Tal a modernidade, o avanço da tecnologia. Então, nós estamos procurando fazer esse trabalho de união, porque o equipamento, sendo bem, estando em condições, é um estímulo para quem trabalha. Eu tenho uma preocupação de reformar escolas, de construir escolas, as nossas UBSs, todas, né, as novas, todas com espaço de estacionamento, e as pessoas trabalhando com alegria. E eu aproveito para render, você falando aqui de pandemia, mais uma vez a nossa homenagem a todos os profissionais de saúde. Verdade. O nosso sentimento a todas as famílias que perderam um ente querido, um amigo querido, né? E ter essa convicção de que Rio Preto tem uma infraestrutura, o sistema de vacinação em Rio Preto, nós fizemos vacinação através do drive-thru, tá certo? As pessoas nem do carro saíam. Os equipamentos, o recinto de exposição se transforma num recinto para vacina, a Swift também, né? E alguns hospitais, algumas UBSs foram totalmente transformadas no atendimento para a Covid. Então, nós fizemos um trabalho de avaliação todos os dias, e aqueles que não compreendiam protestavam em frente à prefeitura, protestavam em frente à minha casa. Eu sempre, na convicção, falo, olha, deixa, a manifestação é democrática, eu sou um democrata,
respeito, não quero confronto, graças a Deus, nenhum confronto, nenhum problema de ordem de agressão ou de qualquer outra situação, porque sempre preguei a paz, mas convencido de que eu estava fazendo aquilo que devia ser feito, cumprindo com o meu dever de prefeito responsável, preservando a vida e a saúde das pessoas. Perfeito, respeitando a vida, conservando caminhos de colocar a vida em primeiro lugar. Nós aqui também, na comunidade, quando foi para ter a retomada das aulas, né? Ponto de vacinação aqui no salão de eventos da paróquia por 4 meses, né? Também nós acolhemos para a vacinação, passou a ser aqui. Exatamente, não a compreensão. E eu quero agradecer os senhores, né, todas as autoridades religiosas, pela compreensão que todos tiveram, né? Passamos a fazer lives, né? Virou tá certo? Você chama quermesse, live com todo mundo leilão, ficou especialista, né? Em live para cá, live da música. A pandemia produziu esse estúdio. Produziu. Aquela forma, né? Você tem que se virar, né? Você tem que buscar, porque dizem no tempo da crise, criatividade. Na crise você tem que ser criativo, né? Então foi isso que todos nós fizemos e graças a Deus estamos aqui. Verdade. Por isso nós estamos agradecidos a Deus pela vida, pela saúde, pela família, né? E continuar trabalhando todos os dias. Que nada supera o trabalho, né? O trabalho, a seriedade, a honestidade, a ética, olho no olho. E trabalhar em equipe, ninguém faz nada sozinho. Todos nós somos frutos e somos membros de uma engrenagem. Eu diria melhor, numa linguagem futebolística, de um time. Num time todos são importantes, né? Jogue na posição que jogar. Ele faz a diferença. Faz a diferença. Maravilha. Falando da primeira live nossa, nós ganhamos uma camisa do Santos, autografada pelos jogadores. E nossos eventos que nós fazíamos presenciais antes da pandemia, rendia lá 6, 7 mil reais. Só essa camisa na live deu 12 mil, né? Então, nossa, o negócio agora é live. E encontrar mais camisas de times autografados. Foi a do Santos, né? Foi. Do Santos. Prefeito, queremos também aproveitar esse momento do nosso público, agradecer o carinho que tem para a nossa região, a abertura, o alargamento da avenida aqui, o estacionamento, que é na avenida ao lado da nossa... Os bolsões de estacionamento, né? Nossa, foi uma maravilha. A ponte, a unidade básica de saúde, o CRAS que presenteou a nossa querida Cidinha Ganzella. Todo esse cuidado com a nossa região, também agora chegando a areninha ali para criar um espaço de alegria. Então, a nossa gratidão. E nos colocamos à disposição também aqui o nosso estúdio e gostaríamos que o prefeito deixasse para todo o nosso público. Estamos aí engatinhando, mas já com mais de 6 mil inscritos no nosso canal. Então, temos aí todo um pessoal que acompanha e que gosta muito da mensagem. E ouviram a mensagem do nosso prefeito para 2023, para que a gente inicie um ano com mais saúde, com boas perspectivas, e que o prefeito tem para ainda criar mais ânimo em toda a nossa querida cidade. Olha, eu estou muito otimista com relação a 2023. No tocante às obras, nós estamos passando por uma fase assim transitória, né? A rodoviária o pessoal tem sofrido muito ali porque nós estamos reformando a rodoviária e ela vai ficar pronta em breve. Eu espero até o mês de março, no mais tardar abril, a rodoviária que estava muito aquém da cidade. Eu passava por ali e via as pessoas carregando a mala com dificuldade, sem ter onde estacionar. Então, estamos equacionando. Hoje, os ônibus de longo percurso, até os ônibus internacionais e de pequeno percurso, está funcionando onde nós reformamos, que era o antigo terminal urbano. Nós reformamos e tem quebrado um galho ali. Mas daqui uns 3 meses, 4 meses, no máximo, nós estaremos com a rodoviária nova. O calçadão de Rio Preto
é o melhor calçadão de cidades do porte de 500 mil habitantes, porque eu não abandonei o centro da cidade. O centro é onde tudo começou. É o comércio, né, das pessoas que vêm dos diversos bairros. E o Mercadão hoje é o melhor Mercadão do Brasil. Está lindo o Mercadão. Né? Foi uma obra de muito tempo, porque você reformar um prédio daquele que tem problema de fios de 50, 60 anos, a parte hidráulica também já superada. Então você tem... E com o funcionamento. Esse que foi o detalhe. Durante 2 anos, nós ficamos 2 anos ou mais, eu vou precisamente procurar saber quanto tempo durou. Então, tivemos que contar com a compreensão dos permissionários, dos usuários, e agora o Mercadão está lá. É um show. Tem gente que chega ali, eu levo para conhecer, e falo, mas isso aqui é Mercadão ou é shopping? Tal é o clima, tal é o ambiente agradável, né? Então, o Teatro Municipal Humberto Sinibaldi também deve entregar no primeiro semestre do ano, né? Agora, a nova empresa que ganhou a rodovia, a concessão da rodovia, nós vamos ter uma terceira faixa de Mirassol até Rio Preto e até Cedral. Tá certo? Porque esse é o ponto maior de congestionamento. O movimento que tem de carro nesse trecho, tanto da BR quanto da BR aqui, desde que vem aqui de Onda Verde até Badibacite, passando por Rio Preto, e agora ela é duplicada, né? É o melhor trecho da BR-153 de todo o Brasil. É aqui, no perímetro urbano de Rio Preto, graças aqui à nossa luta, à nossa determinação. Né? E agora, a Washington Luiz, nós vamos ter a terceira faixa que vai melhorar. O trevo ali da BR com a SP vai ser um dos maiores trevos do interior de São Paulo. Uma coisa maravilhosa, tá certo? Para você entrar na BR ou sair da SP, vai ter uma elevação, vai ser um show, um investimento de mais de 600 milhões de reais. E agora nós estamos trabalhando a questão ferroviária também, né? Ou um contorno ou fazermos obras de melhoria que dê segurança ao trânsito e evite o conflito e acidentes do centro da cidade. E aí eu quero ver se eu consigo implantar um VLT, que é um veículo leve de trânsito, né? Entre Mirassol, Rio Preto e Cedral também. Já temos o nosso trem caipira, que é apenas turístico, é nostálgico, né? Para lembrar o trem que muitas crianças nunca andaram de trem, né? Porque o Brasil abandonou o transporte ferroviário, lamentavelmente. E nós precisamos realmente ter isso presente, né? E agora há um movimento nesse sentido. Mas nós aqui estamos recuperando as nossas estações ferroviárias. Todas as estações ferroviárias do Brasil e de São Paulo, em especial, foram abandonadas. Nós não, estamos recuperando a de Schmidt, a estação ferroviária, e a nossa já estamos indo para a terceira etapa. Agora vamos construir o Museu Ferroviário. Então, tem muito trabalho, e além de manter a cidade limpa, a cidade bonita, né? A Swift, vamos fazer um investimento também na Swift, no nosso centro de eventos. Quero melhorar a climatização, melhorar a temperatura, melhorar a acústica também do nosso centro de eventos, que tem lá o nosso secretário, tá certo? O Fábio Marcondes, como responsável por aquele prédio público. Então, eu diria que nós vamos continuar trabalhando muito. E a educação. Falo para a secretária de Educação todos os dias, eu quero que as nossas crianças aprendam, que a criança brinque, que a criança tenha prazer de ir para a escola. E as nossas unidades de saúde também prestando um bom serviço, um serviço de qualidade. Eu aproveito, se você me permite, eu quero cumprimentar os servidores públicos, né? Quero cumprimentar todas as instituições, todos os voluntários das instituições que prestam um serviço que é digno de registro e de contemplação, de reverenciarmos, porque uma cidade ela é feita da sua economia, da sua pujança, mas também da fraternidade, do amor que deve permear
toda a sua gente. Que bom! E como tem um provérbio que agradecer faz bem a quem agradece, nós queremos agradecer a presença do prefeito Edinho Araújo nesse dia que nós vamos concluindo também o nosso podcast de 2022. Hoje, dia 26 de dezembro, a última segunda-feira, às 20 horas, que é o nosso podcast, sempre às segundas-feiras. Agradecer o carinho do prefeito com a nossa comunidade, com o nosso público, com a nossa cidade. E também já lançar um convite, quem sabe no mês de março, próximo aniversário da cidade, temos outro podcast para falar também dessa cidade que nós somos chamados a cuidar, a nossa casa, e também felicitar com ela. Né? Perfeito, perfeito. Eu quero cumprimentá-lo por esse trabalho a mais, que me permita assim chamar você, Padre Ernesto, tem feito um trabalho junto à comunidade em todas as suas áreas, né? E esse podcast Conexão e Fé tem um papel importante, tem uma missão também, e me valer desse contato e desta conexão para desejar um feliz ano novo para você, para toda a comunidade. Sei o quanto essa comunidade é organizada, dividida em departamentos, em comissões. Um abraço em todos e cumprimentar São José do Rio Preto, e onde chegar esse contato, levar o nosso abraço. Que Rio Preto, que agora é região metropolitana, continue sendo essa cidade dadivosa, essa cidade que tem orgulho da região, para que a região possa continuar tendo orgulho de pertencer a São José do Rio Preto. Amém. Muito obrigado, Edinho Araújo, a todo o nosso público também, desejando ao nosso prefeito e a todos que nos acompanham um feliz 2023, saúde, paz, muita fé, prosperidade, que estejamos juntos para caminhar em bem da nossa cidade, em benefício da nossa querida comunidade Nossa Senhora do Brasil.